percebi que ele estava, assim, tinha alguma coisa estranha. Aí eu falei, Ademir, o Júnior tem alguma coisa estranha. Eu penso que ele está bebendo, eu não tenho olfato. E era complicado você ficar olhando para o filho e tentar cheirá-lo e não saber o que estava acontecendo. Aí o tempo passou e aos 22 ele já chegava muito mal. Ele ia jogar bola e chegava muito mal. De álcool? De álcool. Eu achava que era, mas eu não sentia cheiro. E quando o pai chegava, já tinha passado, que ele já tinha saído do banho, enfim. Né, o Ademir não sabia. Mas não era que ele chegava assim, alcoolizado. Ele chegava estranho. Né? E eu ficava olhando aquilo e eu falava, mas ele está tão diferente, né? Ele não é assim. Aí foi quando um dia eu cheguei e falei para o Ademir, tem alguma coisa bem errada, porque o Júnior chega e ele deita e ele chora e ele me procura e tem alguma coisa, né? Ele pode estar depressivo. Aí o Ademir falava que não é, que era assim mesmo. Aí, quando ele começou a mostrar que não estava bem, que já não voltava para casa, ele já ficava fora, aí ele já dirigia. Quando eu estava com ele no volante, eu tinha medo. Corria muito? Ele não corria muito, mas ele não tomava cuidado. E eu tinha muito receio. Ele ganhou um Jeep do pai também, e ele encapotou com esse Jeep. Aí ele tinha uma outra namorada, que é a atual. Ela terminou com ele, que ela sabia que estava acontecendo, mas ela não me passou, porque ela não tinha coragem de me falar o que estava acontecendo com ele. Aí ela pediu que ele pedisse ajuda, que ela ficaria com ele se ele pedisse ajuda, mas não ficaria daquela forma. Aí ele entrou um dia... ele não dormiu em casa. Aí, 2 dias depois, ele apareceu e ele falou, pelo amor de Deus, me interna, que eu preciso de ajuda. Foi difícil, porque nós não sabíamos o que fazer. Ele estava muito mal, ele estava sujo. Nunca tinha visto meu filho daquela forma. E ele não parava, ele ficava me interna, ou eu vou me jogar dentro de uma clínica, eu vou pular o muro e vou ficar lá. E nós ficamos perdidos e procuramos nas páginas amarelas. E graças a Deus, lá estava a instituição Cláudia Mâncio. Ligamos, meu marido ligou e falou com a Virgínia. Foi uma bênção, porque ele me passou o telefone e ela me acalmou e disse, traga ele para cá até ter o horário que o Cláudio vai poder atendê-los. E nós fomos. Chegou lá, ele não parava quieto, mas tinha um garoto que ajudou muito. Esse garoto, inclusive, me disse muitas coisas naquele momento. Ele começou a falar daquela programação que eu nunca tinha ouvido falar, que se meu filho fosse para uma chácara, ele ficaria bem, que funcionava. Enfim, eu fiquei ouvindo coisas daquele garoto tão jovem, e aquele menino me passava coisas tão fortes. E eu fui me fortalecendo, porque eu já tinha aquela dor que todas as mães têm, que dói demais o peito, e a gente não sabe o porquê daquela dor. E lá eu descobri que as mães têm essa dor. Quando os filhos ficam na rua, quando os filhos estão dessa forma, é uma dor que só quando eu converso com outra mãe que sentiu, que sabe o que é, porque não dá para explicar para outra pessoa. Mas geralmente as mães que são iguais sabem como é. E aí o filho... no seu caso, assim, a Rosinha está colocando assim, o impacto que ela teve de ver o filho, essa dor, esse sofrimento. E você, que era o amigão
nesse momento de saber que o filho ficou 2 dias fora, você já desconfiava? Ou como é que você recebeu isso? Porque ela está mostrando o sofrimento dela. Então, Cláudio, retrocedendo um pouquinho a esse dia, né? O meu filho já vinha demonstrando um comportamento já de um adicto já, né? Só que muitas coisas eu achava normal. Que nem eu achava normal o jovem sair para balada, eu achava normal o jovem, de repente, chegar às 4, 5 horas da manhã, porque está com os amigos. Eu falava, não, eles têm que se divertir mesmo, aproveitar enquanto é jovem, né? Quer dizer, você continuava não querendo acreditar. Porque ela de conta que eu não estava enxergando o problema. Porque ela te alertava, nosso filho está diferente, ele está esquisito. Eu empurrando com a barriga. E você dizia, isso é da idade, isso é jovem. É da idade, é jovem. Então eu não estava sendo um educador. Então eu estava compreendendo o lado dele como um adolescente, né, que tinha que se divertir, né? Só que naquela época eu não conhecia o tratamento, eu não tinha frequentado uma instituição, eu não sabia nada sobre drogadição, né? E ao mesmo tempo também não estava dando ouvido à sua esposa. Também. Porque claro, o casal precisa falar a mesma linguagem. Com certeza. E o que ocorria? Muitas coisas que vinham acontecendo eu achava normal, né? Às vezes meu filho deixava a namorada e chegava no outro dia, né? Quantas vezes, quando eu era jovem, também eu fui em baile e voltava no outro dia também, né? Só que o meu filho, ele nunca bebeu na minha frente, ele nunca bebeu em casa. A gente ia em festa, ele não bebia, só tomava Coca-Cola, refrigerante, né? Ele era um verdadeiro 171. Então ele enganava a gente direitinho. Eu achava que meu filho não tinha vício, né? Meu filho não bebe, eu nem imaginava, né? Só que ela já notava algum comportamento diferente nele. E o que acontece? O que eu falo, o que eu acho hoje, que os pais às vezes deixam passar batido, é quando o filho chega, procurar saber com quem você estava, onde você foi, olho no olho, né? Ver a hora que ele chegou dentro de casa, como é que ele foi para o quarto. Mas isso é hoje. Não. Lá naquele momento, enquanto sua esposa falava, você não estava nem aí. Justamente, mas isso eu aprendi, fui aprender depois. Aí eu fui ver aonde que eu errei, certo? Aí eu fui um facilitador, não fui um educador. Sem dúvida. Entendeu? Eu não procurava levantar, talvez por comodismo, estava dormindo, eu levantava e como é que meu filho chegava em casa. Mas deve estar bem, né? Só que ele chegava, ia para o quarto, se trancava lá e um abraço. Eu não ia lá ver como é que ele chegou, entendeu? Mas de certa forma, hoje eu entendo também que muitas coisas, a própria sociedade, a própria mídia, impõe certos costumes para a gente que a gente acaba achando mais ou menos que normal. Que você vê propaganda de bebida, onde o camarada se realiza, você vê esportista, que devia estar dando um exemplo para a juventude, ele fazendo propaganda de bebida alcoólica, né? Até poucos anos atrás nós tínhamos ainda um monte de propaganda de cigarro na televisão, hoje está proibido, né? Então, tem coisas também que a sociedade impõe para a gente, que a gente vai achando tudo mais ou menos normal, né? Então, essa é a oportunidade que hoje eu estou tendo de estar passando onde que eu supostamente falhei, por falta de conhecimento de causa, por falta de diálogo com a esposa, tá? Por também um pouco de não querer enfrentar uma situação que estava acontecendo, a gente faz de conta que não está vendo, é melhor deixar do jeito que está, isso passa. É só, de repente, uma maconhinha que ele fumou, que ela chegou a achar vestígios, né? Nas coisas dele. Ela indagou ele, foi para cima. Aí ele falou que era do amigo, né? Que sempre é do amigo, né? Sempre do amigo. Ele é legal pra caramba, ele guardava pro cara, né? Porque o cara não podia ter aquilo em casa. E eu
Acreditava. Fazendo de conta que acreditava. Fala, não, meu filho usa maconha. Mas não, isso aí é só o filho do outro que usa. O meu nunca vai Ele usar só maconha. guarda pro outro. Ele só guarda, ele é bonzinho, é um cara legal, né? E a coisa foi indo assim, né? Mas depois... Depois, você falando em depois, vai ficar para depois, porque nós vamos no nosso intervalinho, já voltamos já com esse papo gostoso que esse casal. Até já. Alegrou-se o céu com os santos de Deus, sim, por teres nascido Jesus, vindo ao céu.